Você já foi chamado de retrógrado, machista, antifeminista só por seguir a Bíblia? Ou já ouviu que feminismo é só igualdade, nada mais que isso? E sentiu que alguma coisa nessa frase não estava certa? Hoje eu vou sentar aqui com você e nós vamos desmontar esse assunto com honestidade. Vamos olhar para o que o feminismo realmente é, o que ele promete e o que a palavra de Deus tem a dizer sobre tudo isso. A definição mais popular e mais encontrada nas redes é simples. O feminismo é a busca pela igualdade entre homens e mulheres. Parece inofensivo e meio óbvio até. Mas quando você desce um pouco mais fundo, você percebe que, na verdade, essa frase é apenas a ponta do iceberg. O feminismo radical, que não é uma distorção, mas uma das vertentes fundadoras do movimento, não fala apenas em direitos. Ele fala em revolução das estruturas de poder e na abolição do conceito de gênero como ele existe. O nome radical vem do termo raiz. A ideia é atacar a raiz da organização social. O feminismo interseccional, representado por pensadores como Djamila Ribeiro, acrescenta que não existe uma categoria universal de mulher. Cada mulher é atravessada por raça, sexualidade e classe. O movimento nessa vertente se junta com a agenda antirracista, LGBT e anticapitalista. A professora Ana Caroline Campagnolo, numa perspectiva crítica e conservadora, argumenta que desde a primeira onda, o feminismo esteve ligado a uma ruptura com a moralidade tradicional e religiosa, e que não existe um feminismo bom da primeira onda, separado de um feminismo radical hoje, mas que o viés ideológico esteve presente desde o início. E o que isso significa para nós? Quando alguém te diz o feminismo é só igualdade, você precisa perguntar: qual feminismo? Igualdade segundo a visão de que qual ser humano? E quem é que vai definir o que é opressão? A palavra tem muito a dizer sobre igualdade, dignidade, valor e justiça de cada ser humano, mas parte de um fundamento completamente diferente: a imagem de Deus, não a luta de classes entre gêneros. Mas sabe qual é o problema? É que há uma armadilha muito comum no debate cristão de pegar, juntar tudo e jogar tudo fora. Mas integridade intelectual é saber separar o que é historicamente verdadeiro e o que é ideologicamente carregado. O Brasil, do início do século XX, negava às mulheres o direito ao voto. Mulheres como Celina Guimarães e Berta Lutz foram figuras centrais para que isso mudasse. E o voto feminino no Brasil foi reconhecido em 1932. Na Constituinte de 1988, parlamentares lutaram para que direitos como a licença maternidade e a igualdade formal fossem garantidos. O que nós cristãos com discernimento devemos notar? Que algumas dessas conquistas foram instrumentalizadas por uma agenda um pouco mais ampla com o passar do tempo. A própria historiadora Campagnolo observa que o sufrágio foi uma concessão política, não o resultado de uma revolução, e que grande parte das mulheres na época não estavam engajadas na causa sufragista organizada. Reconhecer o valor histórico de certas conquistas não equivale a endossar o arcabouço do feminismo como movimento. A Bíblia condena a opressão. Deus defende a viúva, o fraco, o vulnerável. E isso não é feminismo, é justiça bíblica. E existe uma diferença. E quais são as mentiras que o feminismo conta para os cristãos? O feminismo não é neutro. Ele opera com pressupostos sobre a realidade que colidem diretamente com o que a Bíblia ensina. Mentira 1. A estrutura patriarcal é opressão por definição. O feminismo radical parte do princípio de que a organização social com diferenças de papéis entre homem e mulher é em si mesma opressão institucionalizada. O machismo, por exemplo, não seria um pecado individual, mas um sistema estrutural
que precisa ser abolido, inclusive a família tradicional como a conhecemos. Mas a Bíblia responde que a diferenciação de papéis entre homem e mulher não é um produto da queda, ela é anterior a ela. A liderança masculina, quando exercida em amor sacrificial, não é opressão, é ordem criacional. E nós vamos falar um pouco mais sobre patriarcado e masculinidade tóxica em outros vídeos, tá bom? Mentira 2. A pessoa se realiza quando se liberta dos papéis. A narrativa central do feminismo é de que a mulher só se torna ela mesma quando rejeita os papéis que a sociedade, leia-se patriarcado, as impõe. Maternidade, domesticidade, submissão, tudo isso é visto como uma construção social a ser desconstruída. E para o homem, a mensagem é parecida. Masculinidade, liderança, provisão, são rótulos impostos que precisam ser superados. E a Bíblia responde: a identidade do homem e da mulher não foram construídas socialmente, por uma estrutura social ou por eles mesmos. Ela é dada por Deus. Florescer dentro dos papéis bíblicos não é opressão, não é uma prisão, é vocação. Mentira 3. Ser oprimida te isenta de oprimir. Esse ponto, curiosamente, vem de dentro do próprio feminismo. Jamila Ribeiro, ao falar sobre interseccionalidade, provoca que ser oprimido não impede alguém de oprimir. Ela aplica isso à questão racial, mas a lógica é mais profunda do que ela alcança. E a Bíblia responde: todo ser humano é pecador. Todo ser humano é simultaneamente vítima de uma estrutura caída e agente de injustiça. Nós tanto sofremos como causamos sofrimento aos outros. E a solução não é uma hierarquia de identidades oprimidas. É o Evangelho que nivela todos igualmente diante da cruz e oferece transformação real. Mentira 4. O feminismo liberta, mas a quê? Liberdade de escolher sua estética, sua carreira, sua sexualidade, sua identidade. O feminismo promete uma liberdade sem uma referência externa, uma autonomia radical. Mas a Bíblia responde: liberdade sem um fim, sem um propósito. Propósito esse dado por Deus não é liberdade, é deriva. Quem vive por si mesmo, desconstruindo tudo, muitas vezes ou todas elas, chega ao vazio, não à realização. E o que o cristão faz com tudo isso? Você não precisa escolher entre defender a dignidade humana e seguir a Bíblia. Essa é uma falsa dicotomia que o feminismo quer fazer você acreditar. O que a palavra de Deus te oferece que o feminismo não consegue? Uma identidade que não depende de construir nada, porque já está fundamentada no que Deus diz que você é. Uma visão de justiça que não precisa do ressentimento como combustível. Uma comunidade, a igreja, que quando funciona segundo o padrão bíblico, não oprime, mas serve, honra e envia homens e mulheres. Uma compreensão de que os papéis dados por Deus não te diminuem, eles te situam dentro de um propósito maior. E o que você deve fazer? Não tenha medo de examinar. Entender o feminismo não é abraçá-lo, é necessário para discernir. Não caricature. Jogar fora toda a discussão sobre a situação da mulher não é fidelidade bíblica, é preguiça intelectual. Volte sempre à palavra, não para confirmar o que você já pensa, mas para ser transformada, para ser confrontada e confirmada por ela. O feminismo faz perguntas reais sobre o sofrimento real. A diferença está nas respostas e nas premissas por trás delas. O cristão não precisa fingir que essas perguntas não existem. Ele precisa responder melhor. E a Bíblia nos dá recursos para isso. Se esse vídeo te ajudou a pensar,
Compartilha com alguém, curta também esse vídeo e me segue para não perder uma série que eu estarei fazendo sobre o feminismo. Deixe o seu comentário, eu quero saber o que você achou. O meu objetivo nesse canal é auxiliar você cristão a discernir a cultura à luz da palavra. Então, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Assista os outros vídeos do meu canal e a playlist Ideologias que Moldam a Nossa Cultura. Te vejo no próximo vídeo. Até lá, Deus abençoe. Tchau, tchau.